Bom dia! Que bom estar aqui novamente, né? Hoje nós vamos finalizar o nosso livro de arte, tá? Nós aprendemos muitas coisas legais no nosso livro, como as cores, os personagens da história. Nós aprendemos alguns movimentos da supremacista. Nós aprendemos sobre pintores famosos, dobradura, recorte, colagem. Então, nós aprendemos com o nosso livro de arte muita coisa voltada à arte visuais, né? Aos sons, às cores, né? E hoje nós vamos finalizar o nosso livro falando um pouquinho mais do que nós estudamos semana passada, que foi o narrador. Né? E vocês lembram o que é um narrador? Eu li uma história para vocês e expliquei que estava fazendo o papel do narrador. Então, quando uma pessoa conta uma história, né, ela coloca as suas emoções, as suas expressões faciais, seus movimentos corporais. Então, quando eu estou contando uma história, eu sou o narrador. Então, o narrador é quem narra, quem conta a história. Quando uma mesma história é contada por narradores diferentes, em geral, né, as narrativas também são diferentes. Assim, narradores diferentes têm pontos de vista diferentes. Então, se eu conto a história de Chapeuzinho Vermelho e você conta a história, cada narrador tem uma visão e um ponto diferente, né? Coloca a emoção que está sentindo naquele momento. Então, nós estudamos sobre o narrador. E aí, nós vamos concluir as atividades do nosso livro. A página 93, 94 e 95, ela vai concluir, finalizar as atividades do livro. E aí a gente encerra o livro de arte, tá? Então diz assim, ó. Nós temos uma sequência de imagens, tá? Ó. Nós temos o menininho acordando, o menininho tomando café da manhã e o menininho indo à escola. Então, isso é uma história, né? Mas nós observamos que só tem as imagens, a gente precisa desenvolver a história. Então, cada um aí, usando a sua criatividade, vai construir essa história, tá? Depois que você construir essa história, você vai para a página 93 e lá na página 93 você vai, né, aproveite o espaço abaixo para fazer uma ou várias ilustrações sobre a história criada. Então, se você criou, né, desde o começo, que o menino acordou, tomou café da manhã, foi à escola, essas 3 imagens já tem no livro. Mas o que aconteceu na escola, quando ele retornou para casa, vocês vão criar essas imagens para dar continuidade à história. Então, vocês vão ser o narrador da história, né? Vai ser o autor da história, vai ser o ilustrador da história. Tá vendo aí, gente? Vocês vão ser 3 coisas muito importantes para a construção dessa história. E aí, na página 94, diz assim, ó. Vamos fazer uma roda de histórias. Observe a roda abaixo, né? Nós temos um círculo dividido, tá? E aí, olha só, diz assim. Você e seus amigos farão um desenho em cada partezinha dessa, cada gomo da roda. E depois entregarão a um colega que deverá escolher uma das ilustrações e criar uma história. Então, cada um de vocês vão criar um desenho e depois a gente vai escolher nesse desenho qual desses a gente vai construir uma história, tá? Enquanto o seu colega conta a história dele, tente reproduzir os trechos dela em um desenho no seu caderno.
Na sexta questão da página 95 diz assim: na hora de fazer um teatro com suas histórias, né, nós vamos observar os desenhos que foram criados, a história, né, nós vamos perceber nessa história quem são os personagens, qual é o personagem principal, quem está narrando a história. Então, tudo isso a gente leva em conta quando vamos montar uma história, que essa história vai se transformar em teatro. Lembra que nós estudamos sobre o teatro também? E depois, né, nós vamos iniciar esse teatro com o narrador, né, utilizando as histórias que a gente contou, que a gente criou, para a gente observar o detalhe de cada história, tá certo? Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza o nosso livro. Espero que vocês tenham gostado de tudo que nós aprendemos nesse livro, tá? Nós aprendemos muitas coisas legais, só para relembrar. Movimento arte concreta, movimento supremacista. Nós aprendemos sobre Wolff e as suas formas. Ele gostava muito de desenhar formas geométricas. Ele tem uma obra de arte em forma de bandeirinha de São João, trabalhando com papel. Lembra que a tia pediu para vocês construírem um mosaico, né, fazer um desenho e colar pedacinhos de papel colorido? Acho que foi uma atividade que vocês gostaram muito. Nós também aprendemos um pouco sobre a música, sobre os sons, sobre os instrumentos, né? Aí, escutar e descobrir som, brincadeiras sonoras. Lembra que eu coloquei uma música e nós usamos essa música como brincadeira, fizemos movimentos corporais, né, brincando de ser outra pessoa. Os personagens da história, as cores expressivas, né? Quando a gente faz expressões faciais, o nosso rosto ele muda de cor. E nós aprendemos sobre o narrador, que é muito importante na história, né? Quando a história ela é contada, a gente só vai sentir a emoção, a alegria, os sentimentos daquela história através do narrador, do que a pessoa que está lendo está transmitindo para a gente. Então, nós finalizamos aqui o nosso livro. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu gostei muito de aprender todas essas coisas. Colocamos em prática toda a nossa criatividade. E aqui nós finalizamos o nosso livro, tá? Então, espero que vocês tenham realizado todas as atividades para que eu possa pegar os livros e fazer a correção final. E se preparem, né? Nós temos aí as nossas avaliações, então é importante que você esteja sempre dando uma olhadinha no livro para relembrar tudo aquilo que a gente estudou. Agora vamos realizar a nossa última atividade do nosso livro.